Fala galera, tudo bom com você, professor do segundo ano? Galera, vamos fazer aqui uma revisão para a galera que vai fazer a nossa superação. Então, vamos resolver algumas questões aqui do nosso canal. Então, vem comigo nessa aula que nós vamos conversar com você após a nossa vinheta, galera. Vamos lá. Então, galera, voltamos aqui e vamos começar com a nossa primeira questão. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot, entre as temperaturas de 50 Kelvin e 200 Kelvin. O rendimento dessa máquina térmica será D. Então, como ele quer o rendimento, então, se nós observarmos o cálculo, ele vai ser diretaço mesmo, tá? Só pegar a fórmula do nosso rendimento, que ele vai comentar aqui. Só um momento, deixa eu pegar aqui o meu... Tá aqui. Vamos pegar aqui a cor vermelha. Vamos lá. Então, o rendimento dessa máquina, você quer o seguinte, vai ser dado 1 menos as temperaturas da fonte quente, fonte fria, perdão, e a temperatura da fonte quente, tá bom? Lembrando que isso é a máquina de Carnot, ou seja, é um ciclo ideal. Se é um ciclo ideal, ou seja, só vai interessar as temperaturas dos reservatórios térmicos, tá bom? Então, continuando aqui o nosso cálculo, vamos começar aqui com a nossa questão. Então, começando lá. A temperatura da fonte fria é 150, sempre vai ser em cima da fonte fria. E a temperatura da fonte quente vai ser 200 Kelvin. Repara que já está transformado, não precisa eu transformar. Vamos lá então. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 150 dividido por 200. Então, se eu pegar aqui e fazer corto, fica 15 dividido por 20. Pega aqui a calculadora, vamos ver quanto fica essa divisão. Então, fica 15 dividido por 20. Então, esse cálculo aqui vai ser 0,75. Então, o rendimento vai ser 1 menos 0,75, onde esse rendimento vai ser, fazendo a subtração, vai me dar 25. 0,25, como ele quer esse rendimento em 100%, então multiplicando isso aqui vai me dar 25%, tá bom? Claro que se fosse para escolher as alternativas, então é aquela que sempre vai operar abaixo de 25 graus Celsius, se fosse aplicando os calores das fontes, tá bom? Então essa é a nossa primeira questão, vamos para a nossa segunda questão. Nossa segunda questão, ele pede o seguinte, ó, numa transformação de um gás perfeito, o estado final inicial acusaram a mesma energia interna. Certamente. Galera, se no estado final e estado inicial acusam o que, professor? A mesma energia interna, o que acontece? Nesse caso, requer a questão das transformações. Lei de Boyle, lei de Charlie, lei de Gay-Lussac, enfim. Então, quando você tem a mesma energia interna, significa que isso vai acontecer quando o corpo vai apresentar a mesma temperatura. Mesma temperatura, tá? Mesma temperatura quando o corpo vai apresentar a mesma energia interna, tá bom? Devido à questão da lei de Pauli, quando você tem aquela isoterma, olha lá. Então, se você observar aqui, desenha aqui hipérbole equilátero, o estado 1 e o estado 2. Então, se você analisar através da linha aqui da nossa curva, ou seja, o estado 1 e o estado 2 vão permanecer com a mesma temperatura. O estado final e o estado inicial acusam, nesse caso, a mesma energia interna. Por isso que, quando você joga no balanço de energia, nós comentamos o seguinte, que quando você aplica aqui a primeira lei da termodinâmica, olha lá, então por isso que você acusa que a energia interna, a gente diz que é zero, porque tanto estado 1, tanto estado 2, a energia interna vai ser a mesma, tá bom? Devido à questão do fator da temperatura é a mesma, tranquilo? Vamos para a questão número 2. Olha só, galera, a questão número 2, ele fala o seguinte, que as grandezas que definem completamente o estado de um gás são, se vocês observaram, perdão, nas aulas, falamos para você que o estado final e o estado inicial depende exclusivamente de 3 variáveis. Quem são elas? As variáveis são pressão, tá? Aqui seria o volume
E aqui seria o que, professor? A temperatura. Aí por isso que quando você joga, por exemplo, a transformação lá da lei de Charlie, por exemplo, você afirma o seguinte, que o volume varia com a temperatura tanto no estado 1, tanto para o estado 2. Essa é a famosa lei de Charlie, onde vai acontecer a pressão constante. Se caso for a lei de Gay-Lussac, nesse caso o volume, a pressão varia com a temperatura, diretamente proporcional. Se você observar, essa é a famosa lei de Gay-Lussac, quando ocorre, quando o volume vai ser constante. Agora, quando a temperatura for constante, a pressão varia inversamente com o volume, varia inversamente com a pressão. É a famosa lei de Boole, ou também chamada lei de Boole-Mariotti, tá bom? Então, essa é a nossa questão número 3, apenas para especificar as variáveis de estado que vai acontecer, definido para essa questão, pela definição do comportamento do gás, que ele varia de acordo com cada situação, tanto na transformação isobárica, tanto na transformação isovolumétrica, tanto na isotérmica, beleza? Então, olha só, aqui nessa questão aqui, 13, ele pede para a gente construir o gráfico. O gráfico, acabou de citar para você, transformação isobárica, isovolumétrica, isotérmica, enfim, vamos lá então. Eu vou pegar aqui logo a nosso gráficozinho aqui, vou colocar primeiro volume e a temperatura. Então, se você observar, isso aqui vai ser diretamente proporcional. Por exemplo, V1 na temperatura 1, V2 na temperatura T2. Então, isso mostra a lei de Charlie, que o volume varia direto com a temperatura. Aumenta a temperatura do gás, aumenta o seu volume. Então, se você analisar o mesmo princípio, vou pegar aqui, vamos copiar aqui, fazer a nossa construção aqui da nossa lei de Gay-Lussac, onde você observa o seguinte, que nesse caso, construindo aqui o nosso gráfico, a gente pode observar o seguinte, que na fórmula de Gay-Lussac eu tenho PV, P e V, tá? Pressão aumenta com volume. Aumenta a pressão, aumenta o volume. Essa fórmula no gráfico da relação Gay-Lussac, tá? Beleza? Então, vamos transformar aqui agora uma isotérmica. Só baixar mais aqui. A gente passar para a próxima situação. Deixa eu botar mais isso aqui para baixo. Essa é a próxima questão que nós faremos, tá? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui de novo. Vou pegar aqui, pronto. Vou fazer aqui no canto. Então, se você analisar o seguinte, isso aqui vai ser uma curva. É o único momento que vai acontecer. A curva na transformação gasosa, que isso aqui é uma hipérbole equilátero, onde a pressão varia com volume. Ok? Então, essa aqui é uma isotérmica, que a pressão varia com o volume, tá? Então, essa famosa lei de Boole. Então, uma isotérmica, né? Uma hipérbole equilátero, onde a pressão varia com o volume, tá? Então, tá aí a construção ou as construções dessas etapas da lei Charlie, lei de Gay-Lussac e a lei de Boole-Mariotti, tá bom? E aqui ele pede aqui, ó, na mera coincidência, na questão, a questão seguinte, ele pede para a gente construir o gráfico da lei de Boole. Deixa eu ver se consigo replicar aqui. Vamos ver se vai ser possível. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar qualquer coisa. Aí. Só pegar e reproduzir para não ficar repetitivo, ó. Daí. Então, essa é a famosa lei de Charlie. Vamos pegando com o mesmo enunciado, né? Vamos só apagar aqui. Aqui. Pronto. Então, tá aí o nosso gráficozinho. Ok?
Então, tá aí fazendo a relação quando você tem aí da lei de Pauli, que seria uma hipérbole equilátero, onde a pressão varia com o volume. Ok? A pressão varia com o volume, inversamente proporcional. Tá bom? Aqui nessa questão é uma continha básica, tá? Então, ele deu pra gente uma isotérmia, igualzinho que ele mostrou para você na questão lá de cima, onde agora sim vamos fazer um cálculozinho que a pressão varia com volume inversamente proporcional. Ele deu para você o estado 1 e ele está indo para o estado 2, tá? Indo do estado 1 para o estado 2, eu tenho o seguinte, no estado 1 a pressão é 10, o volume é 5, ou perdão, é 2, desculpa, tá? Igual, pressão 2 que ele deu no estado 2, 5, e ele quer o volume em litros, como ele falou pra gente, tá? Aí 10 por 2 vai dar 20, 25 vezes sobre 2, o 5 vai passar dividido, então o volume 2 vai ser 20 dividido por 5, volume 2 vai ser igual a 4. 4 litros é apenas para identificar realmente que as grandezas elas são inversamente proporcionais, ou seja, aí nesse caso ele mostra para a gente, já colocou o cálculo, se a pressão reduz pela metade, o volume ele vai dobrar, se o volume reduz pela terça parte, ele vai triplicar, e assim vai, de acordo com a fração, vai sendo inversamente proporcional em relação ao produto, tá? Vamos fazer essa nossa penúltima, que ele falou o seguinte, ó, uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 Kelvin e 300 Kelvin, recebendo 2000 de calor da fonte quente, o calor rejeitado para a fonte fria, o trabalho realizado pela máquina em joules são. Então ele quer duas situações, ele quer o trabalho e ele quer também o calor que vai ser jogado para a fonte fria. Para a fonte fria. Vamos lá, vamos pegar aqui a equação do ciclo de Carnot, tá? Temperatura da fonte quente, fria fica em cima e a temperatura da fonte quente, tá? A ideia aqui é acharmos primeiro o nosso rendimento. Depois que acharmos o rendimento, a gente vai na fórmula de novo do rendimento para a gente achar o trabalho. Vamos lá, passo a passo. Então vamos lá, primeiramente, vamos achar esse nosso rendimento primeiro dessa máquina. Então fica 1 sobre temperatura da fonte fria da fonte fria é 300 e da fonte quente é 500. Então fica 300 lá em cima, 500 aqui embaixo, ó. Posso logo cancelar os zeros, ó. Esse vai embora com esse vai embora com esse. E se você observar, 3 dividido por 5, isso vai me dar 0,6, se eu não me engano. Então, o rendimento vai ser 1,06. Então, esse rendimento vai ser de 0,4. Claro que isso aqui vai ser em 40%. Nesse caso, não vou desenvolver a porcentagem, tá bom? Porque eu quero trabalhar isso em número decimal. Aí você fala, por que, professor, tem que trabalhar em número decimal? Devido à questão da forma, porque ele quer, primeiramente, vamos ver aqui, o calor rejeitado. Para a gente achar o calor rejeitado, eu preciso primeiramente jogar na fórmula que o trabalho que ele vai realizar por essa máquina, tá bom? Vamos lá então. Como é que eu calculo, professor, o rendimento do trabalho a partir da fórmula do rendimento? É só você aplicar a equação seguinte, ó. Rendimento de alguma coisa depende da energia total, que seria no caso o calor da fonte quente, vou chamar de QQ, né? Calor da fonte quente, e o trabalho que ele vai, seria a energia útil, que seria o trabalho que eu vou realizar. Por isso que a gente não trabalhou a forma de porcentagem, só para dizer que o percentual da máquina foi naquele valor que foi dado para a gente. Então, o nosso rendimento aqui vai ser o seguinte, vou fazer aqui no canto, ó, o rendimento vai ser, o rendimento ele deu para a gente já, a do rendimento está aqui, ó, 0,4. Então, 0,4 igual o trabalho que ele quer, dividido por quem, professor? Dividido pelo calor da fonte quente, que ele falou que foi injetado na máquina, quanto? 2.000 joules. Então, vamos colocar aqui, ó, 2.000 joules. Aí, esse 2.000 está dividido, vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, olha lá o que é bacana.
Então, o trabalho vai ser 0,4, que é o rendimento, vezes o 2.000 que foi injetado na máquina, tá? 2.000. Só ajeitar esse 2. Eita, o 2 tá feio. Só ajeitar esse 2 aqui, galera. Tá? 2.000. Agora, então, se a gente multiplicar isso daqui, o trabalho útil foi de 800. 800 joules. Olha o que é bacana. Lembra que quando você trabalha essa parte de máquina térmica, significa o seguinte, que foi utilizado, dos 2.000, foi usado apenas quanto, professor? Foi usado apenas 800, significa que 1.200 foi jogado fora. Desse 1.200 justamente o calor da fonte fria que foi rejeitado, aquela energia que eu não vou utilizar. Então vamos lá. Então tenho aqui o principal de tudo, a interpretação. Então, ou seja, o calor, que é o Q1, seria o Q, tá, vou chamar de QF, que seria o calor da fonte fria. Então é 1.200, ou seja, significa que eu usei 800, dos 2.000 sobrou 1.200. Esse 1.200 foi que eu joguei fora, é o que não vai interessar. Eu acabei o quê? Jogando fora para a fonte fria, tá bom? Então tá aqui respondido nossa penúltima questão de hoje, que ele queria o calor da fonte, que foi o calor rejeitado para a fonte fria, e o trabalho realizado. Então tá aí a nossa resposta. Aí veja o vídeo com calma, passo a passo, como foi feita essa questão. Galera, fica atento, tá bom? Vamos para nossa última. Nossa última segue também quase o mesmo princípio, ó. Ele diz o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação, absorve 50 calorias de energia na forma de calor e depois vai realizar o trabalho que ele fala que vai se expandir. Realizando um trabalho tá aí de 300 joules, considerando que uma caloria vale 4,2 joules. A variação da energia interna é em joules. Então, a aplicação da primeira lei da termodinâmica, né, que é o princípio de conservação de energia, que o calor vai ser o trabalho mais a variação da energia interna, que é a energia de vibração do sistema. Então, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho o calor que ele absorveu, ou seja, que a máquina recebeu, 150 calorias, só que essa caloria está em... eu preciso transformar para joules, então fica 150 vezes 4,2. Fazer esse cálculo aqui na nossa calculadora, vamos fazer aqui 150 vezes 4,2, isso vai me dar 630. Deixa eu colocar aqui então. Então esse calor lá, 630 joules. Agora sim, eu já tenho outra informação, vou jogar na fórmula da primeira lei da termodinâmica, galera. Vamos lá então. Então vai ficar 630, que foi o calor que ele falou, né? Que eu não posso usar caloria, tem que usar joules. Igual o trabalho que ele falou que ele se expandiu, então realizou esse trabalho, então fica 300 mais a energia interna. Galera, é um cálculo bem simples. É só você fazer. A única situação é você fazer a transformação aí do calor que ele absorveu, ou seja, que recebeu, e transformar em joules. Só isso. O resto é matemática básica. Então, a energia interna vai ser, energia interna vai ser igual a... Vou pegar o 300 e vou passar subtraindo, então fica 630 menos 300. Então, a energia interna vai ser igual a 330 joules. Está aí, ó, cálculo simples, simples, simples. Então, galera, essa foi a nossa revisão para você, galera, aí do segundo ano. Deixamos para você aí uma base que vai ser a sua superação. Estude, faça com calma os exercícios. Veja esse exercício passo a passo como foi feito, tá bom? Então é isso. Gravações de próximos 20 minutos aí para você. Fica com Deus. Até a próxima. Bons estudos e boa superação para você. Tchau, tchau. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.